Escrevo para contar uma história que aconteceu com meu pai. Ele me deu permissão para compartilhar. Acho que é uma história muito interessante que merece ser ouvida. O nome do meu pai é Jesus. Ele dedicou toda a sua vida a ser caminhoneiro. Então, como você pode imaginar, tem histórias infinitas. Esta história é de anos atrás. Eu ainda era uma criança. Aconteceu em 2011. Ele conta que estava voltando para casa depois de ter entregue a mercadoria em uma cidade. Ele partia à meia-noite para a estrada, pois gostava muito mais de viajar à noite do que durante o dia. Ele dirigia normalmente e conversava pelo rádio com um amigo que também trabalhava naquela noite, mas em outra região do estado. Eles vinham conversando. Era algo que eles gostavam muito de fazer para passar o tempo e tornar a viagem mais agradável. Meu pai diz que de repente começou a haver interferência. O rádio começou a falhar porque ele não conseguia mais ouvir bem o amigo, o que parecia estranho porque sempre havia um bom sinal naquela área. Estava perto de uma cidade, então não sabia o que estava acontecendo, até que ele perdeu completamente a comunicação com o amigo. Foi quando, de repente, uma voz começou a ser ouvida no rádio. Era uma mulher. A princípio nada foi entendido, pois ainda havia muita interferência. Mas ele conta que começou a chamar a atenção dele, que parecia muito com a voz da mãe dele, ou seja, da minha avó. Então ele respondeu perguntando quem estava falando, já que era impossível para minha avó falar com ele pelo rádio. Não fazia sentido, mas sua pele se arrepiou quando ouviu. Filho. Depois disso, ele disse que ouviu muito mais interferências e, por mais que respondesse, não conseguia ouvir o que ela estava lhe contando. Até que, a certa altura, ele ouviu minha avó lhe dizer o seguinte: não passe do quilômetro 6. Faça a curva. Meu pai estava totalmente confuso. Ele não entendia como minha avó poderia ter ligado para ele pelo rádio. Ele perguntou a ela pelo rádio, mas de repente a comunicação foi completamente perdida. Ele tentou ligar para ela para o telefone dela, mas ninguém atendeu. Minha avó morava sozinha, mas ainda lhe parecia estranho que ninguém atendesse. Aí meu pai resolveu ouvir minha avó. Então deu a volta naquele trecho de estrada que minha avó havia falado para ele. Depois de transcorrido esse quilômetro e de voltar a pegar a mesma estrada, ele resolveu mandar minha mãe ir até a casa da minha avó e perguntar o que havia acontecido, se ela estava bem, porque meu pai estava um pouco preocupado. Minha mãe foi naquela época na casa da minha avó. Ela bateu muitas vezes, mas não abriram. Então resolveu usar a chave que meu pai tem da casa e ela entrou imediatamente. Minha mãe disse que encontrou minha avó caída no chão. Já estava fria. Ela estava sem vida há horas, tendo sofrido um ataque cardíaco. Ela teve que contar ao meu pai o que havia acontecido, porque ele ficava ligando para ela para perguntar como estava a mãe dele. Meu pai disse que foi o golpe mais duro de sua vida e não sabe como conseguiu voltar para casa naquela noite. Os paramédicos disseram à minha mãe que a minha avó estava morta há mais de 8 horas, que ela morreu naquele dia e que foi uma morte natural. Meu pai ficou arrasado, mas ao mesmo tempo impressionado, porque minha avó encontrou uma forma de se comunicar com ele já sem vida. No dia seguinte saiu uma nota no noticiário, onde dizia que na noite anterior, naquele quilômetro, havia um grupo de criminosos parando carros e caminhões, que tinham tirado os passageiros e nada se sabia sobre eles. Lá meu pai entendeu que minha avó queria protegê-lo. É por isso que ela encontrou uma maneira de se comunicar com ele para avisá-lo. Ela o protegeu mesmo após a morte. Eu sei que é incrível. Quando eu cresci, meu pai me contou essa história e eu fiquei com medo. Mas agora, em vez de medo, sinto ternura pelo que minha avó fez por ele. Em 2000, quando eu tinha 11 anos, minha mãe, meu irmão e eu voamos do oeste de Londres para Perth, na Austrália. Iríamos passar 5 semanas seguidas lá para o casamento do meu tio. A casa do meu tio era praticamente um palácio. Ele morava num condomínio fechado com vários seguranças patrulhando a área mais à frente da entrada. Até tinha um daqueles sistemas de alarme sensíveis. No 4º dia da nossa visita, todos os adultos saíram para uma festa. Meu irmão James, que tinha 13 anos, e eu ficaríamos sozinhos na casa do meu tio por um tempo. Dado que o lugar era tão seguro, ninguém estava muito preocupado com o fato de estarmos sozinhos. Nossa mãe prometeu voltar por volta da 1 da manhã. Eles definiram o alarme e foram embora. Depois, James e eu meio que vagamos pela casa por um tempo. Quase parecia que estávamos em um museu ou algo assim.
Todas as portas e janelas que encontramos estavam fechadas e trancadas. Por fim, voltamos para a sala e começamos a assistir a um filme. Colocamos o volume bem alto porque queríamos aproveitar o som surround do meu tio. Cerca de 30 minutos depois, James pausou o filme e inclinou a cabeça para o lado como se estivesse ouvindo alguma coisa. Depois de alguns segundos, ele retomou o filme. Menos de 5 minutos depois, ele parou novamente e olhou para o hall de entrada. James e eu estávamos na sala e a parede que nos separava do hall de entrada tinha uma abertura decorativa retangular com barras de ferro fundido dentro dela. Além da abertura, havia apenas escuridão. Não havia nenhuma luz acesa na frente da casa. Perguntei o que ele estava fazendo e ele rapidamente me silenciou. Ele ficou sentado em silêncio por alguns momentos. Depois, lentamente, pareceu relaxar e recostou-se em seu assento. Retomamos o filme. Cerca de 15 minutos depois, comecei a ouvir também. Ouvi passos vindos da frente da casa. Parecia botas pesadas. E para que pudéssemos ouvir isso com o som ligado. Quem quer que estivesse lá certamente não estava tentando ficar quieto. Surpreendentemente, nenhum de nós surtou. Nem pausamos o filme. Meu irmão acabou por pegar o telefone fixo e ligou para o número da minha mãe. Nós dois olhamos para o saguão escuro, esperando que alguém espiasse pela janela decorativa. Meu irmão teve que ligar algumas vezes antes que minha mãe finalmente atendesse. Ele afirmou com muito mais calma do que eu jamais poderia ter conseguido que tinha certeza de que havia alguém na casa conosco. Minha mãe o instruiu a apertar o botão do pânico do sistema de segurança e se esconder em um dos quartos do térreo. Ela afirmou que estava a caminho. Lembro-me de James e eu olhando um para o outro com apreensão. O botão do alarme de pânico estava no armário do hall de entrada e foi de lá que ouvimos passos pela última vez. Levantei-me com cautela, sentindo como se estivesse separado do meu próprio corpo, quase como se fosse um sonho. Caminhei cuidadosamente até o corredor que levava à entrada. Não dei mais nenhum passo quando notei o sensor de movimento no canto superior da sala. Meu tio tinha sensores de movimento em todos os cômodos que disparavam o alarme quando não havia ninguém em casa. Os sensores de movimento estavam ligados, mas não disparavam o alarme. Eles, no entanto, piscariam em vermelho sempre que detectassem movimento na área. Da minha posição, pude ver que as luzes estavam piscando em vermelho. Alguém estava lá e estava se movimentando. Eu recuei e James imediatamente agarrou meu braço. Ele deve ter visto a expressão no meu rosto. Ele me levou até a cozinha. Nosso primeiro instinto foi nos esconder na despensa. Ficamos lá apenas por 1 minuto ou mais quando percebemos o quão estúpido era tentar nos esconder ali. Precisávamos sair daquela casa. Saímos da despensa e pegamos 2 facas do porta-facas. Assim que abrimos a porta da cozinha, os alarmes começaram a tocar. Olhei para a janela decorativa e vislumbrei um homem de camisa azul espiando para nós através dela. James e eu corremos pela lateral da casa sem nem nos preocupar em tentar destrancar o portão. James me disse para enfiar minha faca por baixo do portão e ele fez o mesmo. Nós dois pulamos e atravessamos a rua correndo. Eu estava meio convencido de que o homem estaria logo atrás de nós tentando nos pegar, mas não o vi novamente. Na verdade, não vimos mais nada de dentro da casa até a segurança chegar, cerca de meio minuto depois. A essa altura, estávamos sentados na calçada do outro lado da rua. Ouvimos um barulho alto vindo do 2º andar, seguido de um clarão. Outro segurança ficou conosco e a polícia chegou minutos depois. O cara havia sido baleado pelo segurança após ter ido para cima dele com uma faca. O segurança deu 2 tiros nele e ele não sobreviveu. James e eu ficamos apavorados quando tivemos mais notícias da polícia. Não havia como o homem ter conseguido entrar enquanto o alarme estava ligado. Era muito mais provável que ele estivesse na casa o tempo todo, permanecendo escondido até que todos saíssem. Uma coisa nunca me pareceu certa todos esses anos depois, é que se aquele cara estivesse lá para roubar o lugar, ele poderia facilmente ter dominado James e eu enquanto estávamos no sofá, ou poderia ter nos perseguido quando estávamos correndo. Quero dizer, ele devia saber que estávamos lá. Obviamente ele não queria ser visto por nós, mas também parece que não tentou nos machucar, embora tenha sido morto pelo segurança após tentar matá-lo. Eu era gerente de um hotel quando aconteceu o que estou prestes a lhe contar. Era quase 1h da manhã e nenhum novo hóspede havia chegado. Por algumas horas. Parecia que seria uma noite bem lenta.
Eu estava conversando com um dos funcionários, depois me sentei. Durante meus 10 anos como gerente vi muitas coisas. Muitas brigas nos corredores, tráfico de drogas que deu errado e até assassinatos. A lista realmente é infinita, mas aquela noite deve ter sido a pior. Por volta de 1h30 da manhã recebi uma ligação de um dos quartos. Atendi e fui recebido pela voz do que parecia ser um garotinho. Ele parecia ter no máximo 5 anos de idade e começou a me dizer que queria sua mãe e que eu precisava ir buscá-la. Perguntei ao menino se ele estava bem e ele disse que sim, mas que só queria a mamãe dele. Comecei a ficar realmente preocupado. Quando eu ia perguntar em que quarto ele estava, um homem pegou o telefone e se identificou como o pai do menino. Ele se desculpou por seu filho ter desperdiçado meu tempo. Antes que eu pudesse falar, a linha simplesmente ficou muda. Éramos um hotel antigo, então não sabíamos nem de qual quarto o garoto havia ligado. Comecei a ficar preocupado, então comecei a perguntar aos meus funcionários se algum deles se lembrava de um homem entrando em um quarto com um menino. Eu não estava tendo sorte até perguntar ao cozinheiro do restaurante. Ele disse que um homem havia chegado com uma criança naquela noite e usou um voucher que demos a todos os nossos convidados. Felizmente foi o único voucher usado naquele dia e continha o número do quarto. Peguei um dos maiores homens que tínhamos na equipe de trabalho e fui imediatamente para o quarto. Eu não tinha intenção de confrontar o homem ou mesmo de fazer qualquer pergunta. Eu só queria verificar e ter certeza de que aquele garoto estava bem. Peguei algumas toalhas e disse ao meu funcionário para esperar no final do corredor. Bati na porta e um homem atendeu. Ele era um cara baixo e gordinho que cheirava horrivelmente a álcool. Atrás dele, na cama, estava o menino. Ele era tão magro que eu podia ver suas costelas e estava coberto de hematomas. Tentei agir com calma e disse ao homem que estava com as toalhas que ele havia solicitado. Ele, é claro, negou ter pedido toalhas e fechou a porta na minha cara de uma maneira bem arrogante. Virei-me e corri pelo corredor até o elevador. Assim que voltei à recepção, liguei imediatamente para a polícia. Fui orientado a agir com naturalidade e não fazer mais nenhum contato com o homem para evitar que ele fugisse com o menino. Meu coração estava acelerado e eu suava muito enquanto esperava a chegada da polícia. Eles cercaram o prédio e entraram às dúzias. Eu disse a eles em que quarto o homem estava e dei-lhes a chave também. Eu não queria ir até lá, mas se houvesse alguma chance de eu ajudar aquele garoto, eu aceitaria. A viagem de elevador pareceu durar uma eternidade, enquanto eu pensava em todos os cenários possíveis para o que estava prestes a acontecer. O elevador parou. Eu e 8 policiais saímos para o corredor e descemos em direção à porta. Eles me fizeram esperar mais perto do final do corredor. Fiquei apavorado ao vê-los bater na porta e exigir que o homem saísse. Ele recusou e disse que mataria o menino se tentassem entrar. Naquele momento, as coisas se tornaram muito reais. Foi quando minha ficha realmente caiu. Tentaram negociar com o homem durante quase 1 hora, mas ele foi implacável e determinado a permanecer naquele quarto o maior tempo possível. Finalmente, eles decidiram simplesmente invadir. Quase parecia que tudo estava em câmera lenta. Havia gritos com os sons de coisas caindo ao redor do quarto. Antes que eu percebesse, eles estavam saindo com o homem algemado. Atrás deles veio outro policial correndo com o menino nos braços. Ele mal conseguia manter a cabeça erguida. Ele foi colocado em uma ambulância e levado às pressas para o hospital. Ele se recuperou totalmente e se reuniu com sua mãe mais tarde naquela manhã. O andar do hotel foi fechado enquanto eles investigavam. Soube mais tarde que o homem que estava com o menino era na verdade seu pai. Aparentemente a esposa o estava deixando e ele levou o filho por causa de suas tendências abusivas. Ele pegou o menino e ameaçou machucá-lo se ela o deixasse. Eles estavam foragidos há mais de 1 mês. Os hematomas foram causados por ele ter batido no menino por ter ousado ligar para a recepção. O menino também não comia há 4 dias. Chorei durante dias por aquele garoto. Eu queria tanto tirar sua dor e fazê-lo esquecer o que seu próprio pai o fez passar. Viajo bastante por causa do meu trabalho e na maioria das vezes eu mesmo dirijo. Vou por todo o país e normalmente gosto bastante. Tive algumas experiências interessantes, embora uma delas tenha acontecido há 2 anos. Eu estava voltando para casa, ainda a uma boa distância. Eu estava em algum lugar do Arkansas, creio eu.
aparentemente no meio do nada, por algum motivo. Lembro que não estava na rodovia, estava em uma estrada mais tranquila. Não me lembro bem se houve alguma construção ou um desvio, ou se fiz uma curva errada ou algo assim. Mas em ambos os lados da estrada havia apenas grama e árvores, ocasionalmente também um grande trecho de floresta. Lembro que meu sinal de telefone caiu. Obviamente eu estava seguindo as instruções do GPS, mas desapareceram assim que o sinal do meu telefone caiu. Nada carregava e eu só tinha a esperança de estar viajando na direção certa. Muito rapidamente começou a ficar cada vez mais tarde da noite. Eu ainda não tinha reservado um hotel, mas estava planejando fazer isso quando parasse para abastecer. Por fim, lembro que meu carro fez barulho e percebi que estava com muito pouco combustível. Enquanto isso, eu ainda não tinha sinal. A última coisa que eu queria era ficar preso naquele lugar, sem sinal, sem combustível e sem como conseguir ajuda. Decidi que pegaria a próxima saída e torci para que houvesse um posto de gasolina mais à frente. Cerca de 1 quilômetro depois, vi uma estrada à direita que parecia promissora. Então comecei a dirigir. Logo vi uma placa indicando um posto de gasolina, mas ainda ficava em outra estrada bem mais à frente. A placa dizia que eram cerca de 6,5 quilômetros naquela direção. Parecia muito longe, mas segui em frente. Logo cheguei ao referido posto de gasolina e quando cheguei lá, vi que certamente estava no meio do nada. Absolutamente no meio do nada. Havia árvores e áreas selvagens ao redor, mas fora isso, não havia empresas, edifícios, carros ou qualquer coisa por perto. Estacionei ao lado de uma das bombas de gasolina e verifiquei o telefone. Ainda sem serviço. Olhei para a loja de conveniência ligada ao pequeno posto de gasolina, mas estava fechada. Felizmente, as bombas ainda estavam abertas. Saí do carro e fiquei surpreso com o quão silencioso estava. Comecei a abastecer meu veículo e espiei um pouco mais. Não havia outros carros passando, nenhum veículo estacionado em lugar nenhum. Quando eu estava olhando em volta, olhei na direção do prédio da pequena loja de conveniência, apenas para ver que havia um homem parado atrás dele, ao lado. Ele parecia estar tentando se esconder e estava espiando diretamente para mim. Fiquei me perguntando quem poderia ser esse homem e o que ele estava fazendo sem veículos à vista. Foi realmente superficial. Eu não conseguia descobrir tantos detalhes sobre o homem por causa de quão escuro estava e quão longe ele estava de mim. A certo momento, já meio assustado e alerta, desviei o olhar e tentei manter minha mente longe daquilo. Tive um péssimo pressentimento em relação a esse cara. Pensei em desligar a bomba mesmo que o tanque ainda não estivesse cheio. No entanto, eu estava no meio do nada e sabia que poderia precisar de muito combustível para chegar aonde precisava. Deixei o combustível continuar a correr e olhei na direção daquele homem. Ele ainda estava lá, escondido e ainda olhando para mim daquele jeito assustador. Foi perturbador, para dizer o mínimo. Quando meu tanque de gasolina ficou cheio, comecei a tirar a bomba e percebi que o homem havia desaparecido atrás do prédio. Fiquei feliz por ele estar fora da minha vista e também me perguntei o que ele estava fazendo. Entrei no meu carro respirando aliviado, então liguei o motor e verifiquei meu telefone novamente. Eu ainda não tinha nenhum sequer pontinho de sinal. Eu estava prestes a ir embora quando notei um carro passando por trás do posto de gasolina. Eu nem acho que aquele carro estava na estrada. Tenho quase certeza de que estava estacionado atrás do prédio, que era todo sujo e caindo aos pedaços. Percebi que provavelmente era o homem que estava me observando. Comecei a me afastar e vi os faróis do carro atrás de mim me seguindo. Agora eu estava realmente assustado. Quem quer que fosse esse cara, certamente estava me seguindo. Ele estava com o farol alto ligado, então eu não poderia dizer nenhum detalhe de sua aparência. Fui até o acostamento esperando que ele passasse por mim, mas ele não o fez. Eu não sabia o que fazer. Não é como se eu pudesse dirigir até uma delegacia. Eu estava no meio do nada sem sinal e com grande chance de estar perdido. A única coisa boa era que pelo menos eu estava com o tanque cheio de gasolina. Eu teria que apenas dirigir e torcer para encontrar um lugar para onde pudesse ir. Voltei para a rodovia onde havia estado anteriormente, mas depois de seguir em frente por um tempo, entrei em pânico e virei. Dirigi por uma rua um pouco e virei novamente. Eu realmente não tinha ideia de para onde estava indo. Eu meio que senti que se virasse várias ruas, talvez o cara atrás de mim se cansasse de me seguir, ou talvez ele me perdesse de vista. Porém, ele permaneceu logo atrás de mim. Eventualmente, nos levei a uma estrada um pouco maior e mais movimentada. No entanto, ninguém mais estava fora naquele momento.
Não vi nenhum outro veículo. O cara permaneceu logo atrás de mim enquanto eu dirigia por esta estrada por um tempo. Eu me virei repetidamente em quase todas as oportunidades. Depois de virar aleatoriamente por provavelmente 15 minutos ou mais, decidi seguir em frente por um tempo. Eu não sabia onde estava, mas sinceramente estava cansado de virar e dirigir por ruas que não conhecia. Foi quando, uns 2 a 3 minutos depois, eu ouvi um estrondo atrás de mim. Quase caí num barranco com o susto. Olhei para trás só para ver meu vidro traseiro em pedaços. Tinha certeza que tinha sido um tiro. Desesperado, acelerei e quando olhei para trás de novo. De repente, o carro atrás de mim entrou em uma estrada aleatória. Tive que olhar 2 vezes. Eu não conseguia nem acreditar no que via, mas ele finalmente desapareceu. Continuei dirigindo e, tremendo, peguei outra estrada para o caso de o carro mudar de ideia. A partir daí, verifiquei meu telefone novamente, mas ainda não havia serviço. Decidi continuar dirigindo por essa estrada até conseguir sinal novamente. Meu coração chegava a doer no peito e não acreditava no que estava acontecendo. Levei quase 1 hora, mas finalmente consegui algum sinal. Primeiro procurei instruções para uma cidade próxima. Encontrei então um quarto de hotel e chamei a polícia para relatar toda a situação. Não tenho certeza se o homem foi localizado ou se ele cometeu algum crime naquele posto de gasolina isolado. Não tenho certeza de como eles realmente fariam para encontrar esse cara. Ainda me pergunto quem ele era e por que tentou me matar. O que estou lhe contando aconteceu há aproximadamente 5 ou 6 anos. Naquela noite fui para a casa de um amigo, já que íamos ter uma reunião pequena, nada muito elaborado. Estávamos conversando sobre uma coisa ou outra, mas garanto a vocês nada a ver com o mundo paranormal ou com a questão espiritual, ou seja, nada que pudesse me sugerir ou criar o ambiente para o que vivi depois. Essa é uma experiência aterrorizante, da qual não falo com todo mundo, mas que decidi há pouco tempo relatar. Voltando à história. Um amigo entrou por último nesta reunião. Ele mostrou uma expressão preocupada, pois nos informou que devido a diversos problemas, que revelarei no final do meu relato, ele havia sido expulso de casa. Naquela noite eles não iriam mais deixá-lo passar a noite em sua casa. Tentamos consolá-lo, dizer-lhe que tudo ia ficar bem. Aconselhamos ele a voltar para casa, pois o transporte público ia passar em breve. Mas ele insistiu que não lhe permitiriam mais voltar para casa e por isso ficou até o final da reunião. Ao vê-lo tão preocupado e sem onde passar a noite, convidei-o para ir à minha casa. Não se preocupe, você pode passar a noite na minha casa, eu disse a ele. Era cedo ainda, aproximadamente 11 da noite. Então, antes de chegarmos à minha casa, convidei-o para fazer uma pequena parada em um bar que ficava bem perto da minha rua. Lá tomamos umas cervejas, aproveitamos para falar mais a fundo sobre o caso dele, entre outras coisas. Depois de uns 40 minutos, saímos do bar e chegamos na minha casa e subimos as escadas. Sabe, minha cama é sagrada. Talvez se você fosse uma garota, eu a daria para você. Eu contei a ele entre piadas e nós dois rimos. De qualquer forma, os sacos de dormir que eu tinha eram grossos, então ele não sentiria frio. E mesmo que ele estivesse deitado no chão, tenho certeza de que ele teria uma noite confortável. Tivemos que levar em conta, era isso ou a rua, porque ele também não tinha recursos para pagar um hotel. Ele se acomodou em seu saco de dormir e deitou-se rapidamente, pois me disse que estava muito cansado. Antes de ir para a cama, desci até a cozinha para tomar um copo de água. Perguntei se ele queria um e ele disse que não. Foi nesse momento, a primeira vez que os ouvi. Uma série de 3 batidas fortes no andar superior. O que foi isso? Pensei comigo mesmo, sem saber o que os causou. Depois, o silêncio voltou a estar presente. Porém, depois de alguns segundos, fiquei intrigado, mas sem encontrar explicação e sem saber o que fazer, simplesmente terminei de encher o copo e subi novamente para o meu quarto. Foi lá que encontrei meu amigo dormindo profundamente, até roncando com o par de chinelos que lhe emprestei. Eu estava muito cansado, então deixei meu copo d'água em uma mesinha de centro ao lado da cama. Sentei-me e fiquei por um momento, meditando sobre tudo o que havia acontecido naquele dia, quando me virei para ver meu amigo novamente. Ele estava deitado de bruços, com a mão esquerda sob o corpo, e naquele momento, com a mão direita, ou seja, a que ele tinha livre, sob as costas,
Depois fechou o punho com a mão. E então ele bateu 3 vezes no chão, causando o som que reconheci imediatamente, revelando que ele foi o causador daqueles barulhos que eu já tinha ouvido no andar térreo antes. Tentarei descrever o seguinte da melhor forma possível. Acontece que meu amigo começou a se mover usando a mão direita para esse fim. Depois de bater no chão, ele movia o punho para trás, para gerar impulso e poder se arrastar. Gostaria que você parasse um pouco e pensasse na força que seria necessária para uma pessoa conseguir fazer algo assim. O que diabos havia de errado com meu amigo? Pensei enquanto olhava para aquela situação tão estranha, enquanto ele continuava se arrastando. Assim foi até chegar a uma parede, logo abaixo de uma janela. Naquele momento ele parou e começou a bater na parede com aqueles golpes. Fiquei petrificado, sem saber o que fazer. Mas segundos depois eu entendi. Quando meu amigo mudou de direção, movendo-se novamente, o que ele queria era encontrar uma saída. Entretanto, devido ao barulho, minha mãe acordou e veio até meu quarto, o mesmo que tinha a porta fechada. Então ela perguntou: "Está tudo bem aí?" Eu a ouvi perguntar do outro lado da porta. "Sim, claro", respondi. "É que ouço batidas", ela me disse. Naquele momento não consegui pensar em outra coisa senão pedir para ela entrar. "Olha, venha, abra a porta", eu disse a ela. Ela me ouviu e ficou paralisada ao ver meu amigo batendo na parede, ainda no meio daquele tipo de transe. Naquele momento, meu amigo, ou quem quer que fosse naquela hora, percebendo que a porta estava aberta, começou a se dirigir em direção a ela, em uma velocidade anormal, usando o punho direito para se impulsionar. Quando minha mãe o viu, ficou com tanto medo que soltou um grito. Reagi rapidamente, saí da cama e corri até ele. Primeiro eu o virei de costas e depois soltei meu peso sobre ele. "O que está acontecendo?" Perguntei-lhe, pensando que talvez aquele movimento repentino o tivesse acordado, mas não obtive resposta. Ao virar-lhe para ver o seu rosto, para minha surpresa, levei um forte choque, pois estava deformado. Metade estava normal, mas a outra, ou seja, o lado esquerdo, apresentava uma estranha e horrenda deformação. Seu olho esquerdo estava inchado, tinha crescido enormemente em tamanho, a tal ponto que parecia que a qualquer momento iria sair da órbita. O resto do rosto estava desarticulado, mostrando uma aparência que sinalizava uma espécie de sorriso, mas também uma espécie de surpresa por me ver e não saber quem eu era, pois se virou para olhar diretamente para mim. Depois disso, pudemos ter uma espécie de conversa. "O que aconteceu? Você está bem?" Perguntei a ele, chamando-o pelo nome. Ao que ele me respondeu com uma voz diferente, uma voz grossa e distorcida ao mesmo tempo. Definitivamente não era a do meu amigo. "Quem é? Quem é você?" Eu perguntei muito assustado. A essa altura minha mãe já tremia de medo. E foi bem naquele momento que ouvimos uma espécie de rosnado dentro do quarto. Apesar de tudo, de alguma forma consegui manter a calma e com total serenidade disse à minha mãe: "Comece a orar. Reze ao Pai Nosso." Ela começou a orar e então tentei retomar a conversa com meu suposto amigo, mas ele não me respondeu. "Por favor, não minta para mim", eu disse a ele. "Eu sei que você não é meu amigo. Você está invadindo um corpo que não é seu. Por favor, saia do corpo do meu amigo." Minha mãe continuou orando. Enquanto isso, meu pai saiu do quarto. E não o culpo, porque a imagem era extremamente grotesca. Ele estava bastante assustado, tanto que só deixou escapar uma expressão de medo e surpresa ao nos ver. E assim que saiu, ele voltou para seu quarto e se trancou novamente. Enquanto isso, minha mãe não parava de orar, embora tremesse de medo. Minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito apegada à sua fé, provavelmente por causa do choque, ela estava tendo dificuldade para orar e esqueceu suas orações. "Apesar disso, não pare", eu disse a ela. Enquanto isso, tentei conversar novamente com o que estava no meu quarto. "Você vai me dizer quem você é", eu disse. Mas aquilo não me respondeu. Nesse momento, ele começou a emitir uma série de sons horrendos, entre os quais, com aquela voz grossa e distorcida, ele me disse: "Sou seu amigo." "Não, você não é meu amigo. Meu amigo não estaria fazendo essas coisas", respondi. "Quem é você?" Naquele momento, seu olho esquerdo, ou seja, aquele que estava saliente, começou a se mover violentamente em todas as direções, de forma descontrolada, enquanto o outro lado do rosto permanecia adormecido. Ele começou a tentar se machucar, batendo a nuca no chão. Da melhor forma possível, eu tentei lhe controlar para não se machucar. Começou uma luta entre ele e eu. Este ser não parava de ter aquelas convulsões violentas. Segurei suas mãos com meus joelhos. Aprisionei-os em seu peito, limitando assim sua mobilidade.
Depois de vários minutos, ele finalmente se acalmou e a atmosfera começou a se acalmar e a ficar menos pesada. A atmosfera dentro do meu quarto havia mudado, pois parecia sombria e muito opressiva, além de fria. Voltei a ver o rosto do meu amigo, que já estava com os dois lados acordados e havia perdido aquela deformidade, recuperando a aparência normal. O que aconteceu? Ele me perguntou quando me viu. A primeira coisa que fiz foi perguntar quem era ele. Depois de ouvir seu nome verdadeiro 3 vezes, eu disse a ele: quero que você entenda uma coisa. Eu vou levantar. Eu vou deixar você ir. Mas no primeiro momento em que eu ver algo estranho, eu te jogarei no chão novamente. Está de acordo? Ao que ele disse que sim. Levantei-me aos poucos. Ele se levantou e me perguntou o que havia acontecido com ele. Você realmente não se lembra? Eu disse a ele, ao que ele respondeu que não. Naquele momento pedi para minha mãe voltar a dormir. Ela disse que não poderíamos deixar ele assim. Não se preocupe. Parece que agora tudo se acalmou. Vou ficar com ele. Ela me ouviu e voltou para o quarto. Fechei a porta. Conte-me o que aconteceu, meu amigo me pediu. Calma, não há nada de errado. Amanhã eu explicarei. No final, fomos para a cama novamente. Meu amigo adormeceu em instantes e eu fiquei observando-o com atenção, caso algo acontecesse de novo, mas não. Depois de um tempo, resolvi tentar dormir. A cada 15 minutos eu acordava para ver como ele estava, mas felizmente estava tudo tranquilo. Foi assim que passamos a noite e a manhã chegou. E quando acordei, a primeira coisa que ele me disse foi: agora, por favor, me conte o que aconteceu ontem. Descrevi tudo o que aconteceu com ele em detalhes e então seu rosto mudou. Ele ficou completamente sério. Durante o café da manhã não quis repreendê-lo para não estragar o café da manhã. Mas terminando então, falei para ele: agora, me diga, é a primeira vez que algo assim acontece com você? Ao que ele me disse que não, que algo semelhante já havia acontecido com ele em casa e que por isso seus pais decidiram expulsá-lo. Pode parecer cruel, mas nesta história há um pano de fundo que explicaria o motivo desta estranha situação. E o fato é que, se você pudesse, por exemplo, apenas ver o perfil desse meu amigo nas redes sociais, perceberia que ele compartilha assuntos, por assim dizer, completamente satânicos e contra a religião. Além disso, ele pertence a uma seita, da qual quero reservar o nome. Essas pessoas e ele adoram essa entidade demoníaca. Então, meu amigo, vindo de uma família muito tradicional em termos religiosos, ao saber dessas práticas, decidiu expulsá-lo de sua casa sem hesitar. Eu não sou ninguém nesse mundo, mas recomendei que ele se afastasse daquele culto. Mencionei que ele deveria ir até uma igreja ou um padre, porque o que aconteceu, claro, não foi normal, e isso implicava claramente um caso de possessão. Eu disse a ele, por sua vez, que tentasse fazer as pazes com sua família para que ele pudesse voltar para casa. Ele me ouviu com atenção e me disse que sim, tentaria seguir meu conselho, mas a maneira desinteressada como o fez me fez duvidar de suas palavras. O tempo passou e parei de ver esse amigo com tanta frequência. Aparentemente, após o incidente, ele começou a se distanciar gradativamente de mim, até que ficamos bastante distantes. Porém, há algumas semanas, andando pelo centro da minha cidade, pude avistá-lo, cumprimentei ele e perguntei como ele estava, ao que ele simplesmente me disse que estava tudo bem, sem entrar em detalhes, me fazendo ver que ele realmente não tinha muita intenção de conversar. Apertamos as mãos, nos despedimos, mas ao avançarmos alguns metros, ele se virou, me chamou pelo nome e me disse algo que me abalou completamente, pois isso me fez pensar que, apesar de sua aparência agora normal, aquela entidade demoníaca ainda estava nele. Depois de me chamar, ele me disse: aquela noite foi legal, né? Deveríamos ter mais noites como aquela. Você pode ter a sua opinião, mas nunca duvide das coisas paranormais. Aquele dia me dá arrepios até hoje. Não nasci para passar por esse tipo de coisa e espero nunca mais passar. Pela primeira vez, fui encorajado a compartilhar minha história. É muito difícil contar porque é uma dor imensa. Em mais alguns momentos você entenderá do que estou falando. Não quero dizer meu nome, mas sou caminhoneiro desde os 19 anos. Meu pai dedicou a vida inteira à mesma coisa e eu também comecei a gostar disso desde muito jovem. Nos meus primeiros 4 anos como caminhoneiro, sofri 3 assaltos em rodovias
e numa dessas vezes quase não saí vivo, pois ouvi os bandidos contando uns aos outros que tinham que tirar minha vida e fugir porque eu já tinha visto a cara deles. Implorei-lhes que não fizessem isso. Eles levaram tudo, mas me deixaram ir e foi como um milagre. Eles me deixaram vivo, em um lugar remoto nas montanhas. Você não conseguia ver nada porque era de manhã cedo. Eles levaram meu caminhão com a mercadoria e todos os meus pertences. Já cansado disso acontecer comigo e sem nenhuma autoridade para realmente fazer o seu trabalho, optei por uma opção mais sombria. Quando completei 27 anos, não disse uma palavra à minha esposa, porque ela estava grávida e não queria preocupá-la, nem a ninguém da minha família ou amigos. Optei por ir até uma bruxa da minha comunidade, pedi proteção para mim enquanto fazia minhas viagens, para que ninguém pudesse me machucar. E caso quisessem me machucar, algo aconteceria com eles. Essa pessoa me ajudou, entre aspas. Ela me disse que eu teria que fazer um pacto e uma oferta ao diabo, algo que realmente o agradasse. Naquele momento ela não me disse o quê. Ela apenas me disse que nunca mais teria problemas nesse sentido, que eu estaria sempre protegido e que se alguém quisesse me fazer mal, acabaria muito mal. Então eu aceitei. Fizemos um ritual muito sombrio, devo dizer. Ela também me cobrou uma grande quantia em dinheiro, mas para mim, naquele momento, nada importava além da minha segurança, pois eu tinha que estar seguro para o meu filho que estava a caminho. A última coisa que eu queria era abandonar minha esposa com o bebê, caso algo acontecesse comigo. Alguns meses se passaram. Tudo estava indo muito bem no meu trabalho. Fiz longas viagens por diversas estradas do país e não tive problemas. Até que uma noite estava viajando por uma rodovia fronteiriça. Uma van com homens armados me parou. Eles me tiraram do caminhão e me trancaram com as mãos e os pés amarrados. Então senti como se o caminhão começasse a se mover. Não sei para onde me levaram, nem o que iam fazer comigo. Eu estava tremendo de medo. Realmente é algo assustador, porque você não sabe se esse será o seu último momento de vida. Eu nem me lembrava do pacto que fiz. Só pensava em viver. Se eles me deixariam ver minha esposa novamente e ver meu filho nascer. Eu estava ali, deitado na escuridão, chorando sem esperança, quando de repente senti um golpe muito forte. O caminhão inteiro balançou e lá fora ouvi algo muito pesado batendo. Houve silêncio depois disso. O caminhão estava inclinado. Eu sabia que um acidente havia acontecido, mas não sabia exatamente o que havia acontecido. Até que de repente comecei a sentir uma presença muito pesada. Meu corpo começou a sentir frio e eu estava coberto de suor por estar trancado ali sem oxigênio. Senti arrepios e meu corpo tremia sem parar. Algo muito horrível, uma sensação incomparável. De repente percebi que minhas mãos e pés já estavam desamarrados. E eu não sabia como isso aconteceu. A primeira coisa que fiz foi me levantar e caminhar em direção às portas para bater e pedir ajuda. Em poucos minutos ouvi um carro se aproximando. Era uma família que me ajudou. Abriram as portas e finalmente consegui sair daquele inferno. Quando saí, fui em frente porque queria ver o que tinha acontecido. Acontece que, por algum motivo, o caminhão saiu da estrada e a parte dianteira do caminhão se desprendeu da caçamba e caiu em um barranco onde os caras que estavam na frente tiveram seus corpos destruídos lá no fundo. A traseira em que eu estava ficou presa entre algumas árvores naquele lugar. Eu fui salvo. Toda a minha família e amigos disseram que era um milagre, mas eu sabia que não era o caso. Estava longe de ser um milagre. Fiquei com medo, mas grato ao mesmo tempo, por poder continuar vivo e sem um único arranhão. Parei de trabalhar por alguns meses, porque ainda estava com muito medo e assustado. Naquela época, meu bebê nasceu. Durante toda a gravidez da minha esposa, os médicos disseram a ela que o bebê estava muito saudável e estava em excelente estado. Conseguimos pagar um hospital privado para que ela recebesse os melhores cuidados quando desse à luz. Mas por alguma razão que os médicos não sabem, meu filho nasceu sem vida. É algo tão valioso que aquele maldito ser diabólico me cobrou por isso. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Horas antes de meu bebê nascer, os médicos disseram que ele estava muito bem. O bebê estava se mexendo, estava em perfeitas condições. Foi de um segundo para o outro que meu filho não chorou mais. E estava sem vida. Fiquei arrasado, caí no álcool e até pensei em acabar com minha vida em diversas ocasiões. A culpa não deixou esconder da minha esposa o que eu tinha feito, e claro, ela foi embora. O inferno que experimentei desde então é desnecessário que eu lhe conte.
Mas espero ter mudado a opinião de alguém que quer fazer um pacto com um ser sombrio. Não faça isso, não vale a pena. Isso aconteceu há vários anos. Eu estava na Tesco, uma loja atacadista de genéricos que temos aqui na Inglaterra. Eu estava inocentemente navegando sozinha na seção de DVD. Eu estava olhando os novos lançamentos, sem prestar muita atenção. Os pais da minha amiga estavam sempre de férias, e ela estava tendo uma festa do pijama com garotas na casa dela. Ela me pediu para procurar alguns filmes de terror assustadores para assistirmos. Enquanto olhava, ouvi alguém me dizer: "Ah, então você gosta de filmes." Eu me virei e vi um cara aleatório que parecia ter cerca de 60 anos. Ele tinha cabelos grandes e muito oleosos. Mas o que mais me impressionou foi que ele estava de meias com desenhos e sandálias. Sim, isso meio que me fez sorrir. Olhei para ele e apenas disse sim. Em seguida, continuei pelo corredor. Ele me seguiu e começou a falar sobre todos os filmes que ele tinha visto, o que eu deveria comprar, etc. Eu apenas respondi: "Sim, ok." Eu estava chegando ao fim do corredor sem ter encontrado nada de que gostasse. A propósito, eu era uma mulher de 21 anos na época, mas devo parecer muito mais jovem. Muito mesmo. Acho que não estava usando nenhuma maquiagem. O cara ainda estava me seguindo, perguntando para onde eu estava indo, se eu tinha namorado, essas coisas e muito mais. Para mim, chega. Eu me virei e olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Cai fora, seu pervertido." Entrei mais na loja. Peguei um pouco de sorvete e um pouco de pipoca. E agora estava saindo para o meu carro. Comecei a dirigir até a casa da minha amiga, com o rádio ligado e cantando. Não tenho certeza de quanto tempo estava ali, mas de repente notei uma caminhonete fazendo a mesma curva que eu. Eu estava dirigindo a apenas 50 por hora em uma área de 70, e ele poderia facilmente ter me ultrapassado se quisesse. Mas ele simplesmente ficou atrás de mim. A casa da minha amiga passou por mim, mas eu poderia fazer a próxima curva e voltar pelas estradas vicinais. Algo de que me arrependo agora, e percebi que isso foi muito estúpido. Virei para o outro lado e voltei o mais rápido que pude para a casa dela. Ao fazer isso, vi o carro fazer a mesma curva que eu. Ela mora em uma área sem saída. Estacionei meu carro na estrada, não muito longe do dela, e corri para seu jardim. Ela sempre mantinha o portão aberto e eu não sabia quanto tempo levaria até que ela abrisse a porta principal. Então escolhi o jardim. Tranquei o portão atrás de mim e bati na porta dos fundos depois de ser deixada entrar e ser chamada de esquisita. Nem um minuto depois houve uma batida na porta. Eu estava passando mal. Minha visão estava toda embaçada. Minha amiga abriu. Era o cara assustador da Tesco com uma caminhonete prata estacionada no meio da rua. Ele estava parado ali dizendo algo muito esquisito. Que o carro da filha dele havia quebrado e ela tinha saído correndo por esta rua e ele estava ali para buscá-la. Ele me descreveu exatamente do jeito que eu estava vestida. Minha amiga disse que ninguém estava ali e fechou a porta na cara dele. Ela então trancou bem a porta. E nesse momento tremendo aquele mal-estar estava passando. Eu não tinha conseguido contar a ela sobre o cara assustador e doido. Observamos através da cortina enquanto ele ia até todas as outras casas do beco sem saída. Ele foi rejeitado e passou para a próxima casa. Mais tarde encontramos um pedaço de papel em um saco plástico de sanduíche deixado no para-brisa do meu carro. Dizia: "Onde você foi? Eu ainda nem comecei com você." Fui no mesmo momento na polícia com minha amiga, mas nunca fizeram nada para ajudar. Ele também nunca voltou à casa da minha amiga. Anos se passaram, mas ainda me causa calafrios aquela experiência. Eu estava em uma viagem pelo país com uma colega. Estávamos dirigindo pelo oeste do Texas, em uma rodovia importante. Na área onde estávamos, até a principal rodovia era bastante deserta, embora houvesse uma parada de caminhões ou um posto de gasolina a cada 100 quilômetros, sendo vazio ao ponto de não ver ao menos um inseto. Nenhum outro edifício à vista. Também não havia cidades. Era uma noite bem tarde. Estávamos dirigindo há cerca de 4 horas. Normalmente consigo dirigir cerca de 8 horas antes de me cansar.
Mas minha amiga só conseguiu dirigir por cerca de 4 ou 5 horas antes de desistir. Antes de chegar a minha vez, estávamos com pouca gasolina. Restava cerca de 1/4 de tanque. Quando você viaja pela estrada com frequência, aprende a abastecer quando tem oportunidade, porque nunca sabe o que pode acontecer. Ela estava procurando um posto de gasolina enquanto dirigíamos. Lembro que estávamos conversando sobre destino e futuro e algumas outras coisas estranhas na época. Esse tipo de conversa me deixa nervosa e preocupada, então estava tentando mudar de assunto. Ela saiu enquanto conversávamos e eu peguei minha caneca de café para enchê-la na minha vez de dirigir. Paramos em um típico posto de gasolina no meio do nada. Apenas uma estação simples e o trailer nos fundos. Presumi que provavelmente era ali que moravam os proprietários desta estação. Havia outro carro estacionado em frente às portas. Saímos ainda conversando e caminhamos até as portas duplas, cada uma de nós agarrando uma maçaneta. Bem, a porta estava trancada. Virei-me e olhei em volta para ver se havia alguma placa em algum lugar. Você sabe, estarei de volta em 20 minutos ou algo assim. Notei várias coisas em sucessão. Os monitores eram visíveis do lado de fora. Todos eles estavam aparecendo e havia um toque vermelho brilhante na porta dos fundos do lugar. Olhando mais de perto, de repente percebi que estava olhando para uma enorme mancha de sangue com marcas de mãos. Todos os pelos do meu pescoço se arrepiaram ao mesmo tempo. Minha amiga começou a sacudir a porta, gritando que precisávamos abastecer. Eu já tinha me virado e começado a me afastar. Temos que sair agora, eu disse a ela. Agarrei seu braço e comecei a empurrá-la de volta para o carro. Percebi que o outro carro no estacionamento não tinha placa e estava com 2 marcas que eu tinha certeza que eram tiros. Fora todos os amassados que o carro tinha. Corri para o carro, arrastando-a comigo. Ela pareceu levar uma eternidade para abrir a porta e entrar. O tempo todo ela dizia que precisávamos de gasolina, enquanto eu tentava explicar a ela que tinha visto sangue. Depois do que pareceu 1 ano, ela finalmente desistiu. Quando estávamos dando ré, vi pelas janelas que a porta dos fundos do posto de gasolina estava aberta. Nós nos afastamos antes que eu visse alguém sair. Fiquei completamente assustada até estarmos a cerca de 1 hora de distância. Na estrada, tentei ligar para a polícia, mas não recebi um sinal constante de telefone até que dirigimos cerca de quase 30 quilômetros. Foi quando chegamos a outra parada de caminhões. Novamente, nenhuma cidade à vista, apenas um único edifício no meio do nada. Liguei para a polícia e eles me agradeceram pela informação. Nunca mais ouvi falar do incidente, mas até hoje sinto que se não tivesse surtado naquele momento, provavelmente teríamos encontrado assassinos ou quem quer que fosse na sala dos fundos daquele lugar. Eu gostaria de ter descoberto o que diabos aconteceu lá. É algo que me atormenta até hoje. Era uma estação em algum lugar na parte oeste do Texas, a cerca de 160 quilômetros na Rota 10. Nunca consegui encontrar nada sobre isso. Para começar, meu nome é Camille e morava na região de Paris na época em que isso aconteceu. Eu tinha acabado de concluir meu bacharelado e estava particularmente livre para fazer o que quisesse com meu tempo livre antes de seguir para o ensino superior. Eu tinha um objetivo: encontrar um cara legal com quem ficar por muito tempo. Meu grande sonho de vida era encontrar um cara legal, casar e ter uma família com muitos filhos. Eu queria fazer isso jovem, para poder viver essa vida tanto quanto possível. Isso realmente me motivou a encontrar alguém compatível com quem me estabelecer seriamente. Assim que me senti confortável, registrei-me em um site de namoro chamado Grindr. Recebi uma mensagem que me lembro de ter decidido responder. Falei com um cara por vários dias. Enviamos fotos um ao outro. Foi uma coisa que nunca tinha feito antes. Depois de 2 semanas, decidimos nos encontrar pessoalmente. Ele me enviou seu endereço. Ele morava em uma linda área suburbana com lindas casas individuais e tudo mais. Segui meu caminho e passei na frente de todos os lugares lindos, cada um mais bonito que o outro. No fundo, disse a mim mesma que estava meio envergonhada de ver alguém tão rico. Eu não queria parecer que era apenas uma interesseira ou algo assim. Passei na frente de todas as casas. Ao chegar diante do número que indicava o endereço que ele havia me dado, fiquei surpresa ao descobrir que o lugar estava em ruínas. O jardim nem era um jardim, era mais uma floresta.
Havia uma casa invisível, praticamente escondida entre toda a vegetação crescente. Dei uma volta no quarteirão e tentei me convencer de que aquele era realmente o lugar certo. Mandei uma mensagem e o homem respondeu imediatamente e me disse que já estava lá fora. No meio do mato estava um homem que não se parecia em nada com as fotos. Ele veio abrir um portão para eu entrar. Eu disse a mim mesma: certamente este homem deve ser o pai da pessoa com quem estou falando. Certamente aquele cara está dentro de casa. Com um grande sorriso, estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele beijou minha mão com um sorriso maluco no rosto. Foi muito estranho. Fiquei muito envergonhada e preocupada nesse momento. O cara me disse para segui-lo pela vegetação e chegamos na porta da frente da casa, que não era de frente para a rua, mas escondida na lateral com todas as árvores e outras plantas. Estava bem fora da vista da rua. Ele abriu a porta e eu entrei atrás dele. Foi aí que o pesadelo realmente começou. A casa estava quase em completa escuridão. As janelas estavam barricadas com tábuas pregadas nelas. Dentro, a poeira era tanta que formava uma cortina. O chão estava podre, as paredes iguais e, acima de tudo, o cheiro era insuportável. Aquele cheiro ardeu meus olhos, fedia muito. Não era o tipo de cheiro que você sentiria em um banheiro público ou algo assim. Era o cheiro questionável de coisas orgânicas apodrecendo. Por algum tempo, naquele momento, 3 gatos apareceram miando extremamente alto. Eles eram todos magros, sujos e obviamente não tinham boa saúde. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Eu tinha acabado de decidir me virar para ir embora quando o homem bateu instantaneamente a porta atrás de mim. Vi que a porta tinha um sistema de vários ferrolhos acoplados, além da fechadura clássica. O homem o trancou com extrema rapidez. Havia uma escada que subia para o andar de cima, de onde vinha a única luz real. Estava localizado à direita da entrada. Nesse ponto eu estava tremendo e me perguntando o porquê eu estava ali. O cara acenou com a mão e disse que o andar de baixo ainda não estava pronto e pediu que subíssemos. Está reformado lá em cima, ele disse. Subi porque já não tinha outra alternativa, não tinha como sair de lá. Lá em cima era a mesma coisa. Tudo era nojento. A única diferença é que havia alguma luz. Ele me disse para pegar a primeira porta à esquerda e lá encontraria uma grande surpresa. Não sei por onde começar. A janela estava lacrada e tinha grades do lado de fora. Havia um colchão no chão com todos aqueles horríveis cobertores marrons escuros. Acima de tudo, havia prateleiras nas paredes, do chão ao teto, com estátuas de personagens da Disney que ele havia mencionado por mensagem que gostava. Isso era uma estranheza além do que qualquer um poderia imaginar. Avistei uma pequena cadeira no canto da sala, na qual ele me forçou a sentar. A partir daquele momento, entrei em modo de sobrevivência. Dei um grande sorriso e fiz a melhor tentativa de conversa que pude por várias horas. Eu sabia que estava em sérios apuros e estava com medo dele me matar. Mesmo que eu fosse o dobro do tamanho dele, o homem na minha frente poderia estar armado. Como eu poderia saber o que ele poderia estar escondendo? O cara se deitou no colchão e ficou olhando para mim enquanto conversávamos, me dizendo inúmeras vezes para ir me juntar a ele na cama. Recusei educadamente e tentei agir de forma inocente. Depois de quase 3 horas intermináveis, recebi uma mensagem da minha colega de quarto, que tinha um toque diferente de todas as outras notificações do meu telefone. Aproveitei esta oportunidade e disse: "Droga, não vi a hora. Eu tenho que ir para casa, tenho uma festa esta noite. Minha colega de quarto está me esperando." Peguei minhas coisas e disse ao cara que tinha que ir embora naquele momento. Eu disse que poderíamos continuar conversando pelo aplicativo e que, de qualquer forma, nos veríamos novamente em breve. O cara veio comigo até a porta da frente. Tentei abri-la para escapar, mas não consegui porque a porta estava trancada com um sistema de fechadura. Havia todas aquelas alavancas estranhas e várias fechaduras. Não conseguia encontrar uma maneira de desbloquear. O homem mexeu em todas as fechaduras e disse: "Espere." Ele precisava de uma chave adicional. Ele demorou 5 minutos para voltar, 5 minutos em que me perguntei se seria atacada por um louco que morava no meio do inferno. Ele finalmente abriu a porta usando 3 chaves separadas e eu finalmente vi o lado de fora novamente. Foi como se eu voltasse à vida. Nunca senti uma sensação tão grande de alívio. Passei por baixo do braço dele que ele usou para abrir a porta. Atravessei todo aquele mato que servia de jardim e pulei a cerca bem na frente dele. Corri e fui para casa o mais rápido que pude. O cara me assediou durante meses com vários números de telefone diferentes.
Só depois de muitos meses ele finalmente parou. O nome que ele tinha no aplicativo e mencionava o tempo todo era Macon, mas duvido que seja seu nome verdadeiro. Com o passar do tempo, pensando nisso, disse a mim mesma que esse cara nem devia ser o dono da casa. Aquela casa não estava sendo reformada, e o cheiro lá dentro. Nunca senti aquele cheiro desde então, exceto uma vez em que tropecei em um bicho morto. Sem perceber, meu cérebro fez uma conexão instantânea com o cheiro daquela casa naquela época, e naquele momento comecei a entrar em pânico. A casa cheirava a cadáveres. Lamento não ter percebido isso na época. Eu teria chamado a polícia imediatamente, pelo menos para verificar se nada de mais grave havia acontecido nisso.